Está no ar o podcast Encólicas. O universo inteiro sob a ótica feminina. Oi, meu povo! Aqui é a Mel Gasperini e esse é mais um episódio do Encólicas, o podcast que traz o universo inteiro sob a ótica feminina. Comigo sempre ela, Ná Mendonça. E aí, Ná, tudo bem? Oi, Melzita, tudo jóia? E tu? Tudo bem também, aqui com uma voz meio estranha de quem tá atacada da rinite. A minha também, tamo junto. Então assim, gente, não, né? Hoje os que ficarem até o final são os guerreiros de verdade. Estamos fanhas. Aguentando essas... aqui com essas vozes de pato, mas enfim, vamos começar convidando você a participar da nossa campanha de financiamento coletivo. A ideia é ajudar com os custos da edição e divulgação aqui do podcast, mas também, e o mais importante, como a gente sempre fala, a gente quer unir forças para ajudar casas que acolhem mulheres e crianças vítimas de violência doméstica. Então, 20% do valor que a gente arrecadar por lá por mês vai ser doado para uma instituição. O endereço para entrar nessa com a gente é apoia.se/encólicas. Todo mês nós vamos escolher uma casa de acolhimento para receber a doação e, claro, quanto maior for a adesão à campanha de financiamento coletivo, a gente consegue também aumentar o valor da contribuição, aumentar a porcentagem da contribuição. Por isso que é bastante importante engajar lá com a gente. E tem recompensa para quem apoiar. A partir de R$10 por mês, você tem o seu nome no nosso post mensal de agradecimento. A partir de R$20 tem o nome no post e também recebe uma newsletter na véspera do episódio ao ar com vários spoilers e links de conteúdo extra sobre o assunto. E a partir de R$40 tem tudo isso e ainda participa do nosso grupo de WhatsApp, onde vai poder dar palpite à vontade e mandar áudio para participar dos programas. Por fim, todas as informações sobre o podcast Encólicas e as nossas ações vocês encontram no site encólicas.com.br. É só entrar lá e acompanhar o nosso trabalho. E para quem tava com saudade, hoje tem o primeiro Elas na História do ano. Pois é, demorou, né? Demorou. A gente já tá na metade do ano, quase. Mas é que eu acho que teve tanto assunto bom. Quando a gente viu, já tava aqui mesmo, mas de qualquer maneira, vamos lá. E tá passando rápido também, né, Melzita? Vamos colocar nessa conta que tá passando rápido. O ano tá com 20 dias só, cara, não é possível. Vamos dividir essa responsabilidade. É. E a história de hoje vai trazer muitas reflexões e vocês vão conhecer mais uma mulher de muita coragem que teve seu nome um tanto apagado da história. Ná, imagina ser a primeira pessoa trans a fazer uma cirurgia de redesignação de sexo no Brasil, em plena ditadura militar, sem apoio da família, sem acolhimento da sociedade. Eu não imagino, nem um pouco, não consigo, não, por mais que a gente tente, eu acho que não chega perto dos sentimentos, né? Pesado, né? Nossa, a gente vai ver aqui que realmente não foi uma coisa fácil e é por isso que a gente precisa falar sobre essa história. Essa pessoa existiu e o nome dela era Valdirene Nogueira. Talvez vocês nunca tenham ouvido falar dela, e não é por acaso. A história da Valdirene foi mesmo silenciada, distorcida e por muitos anos esquecida. Mas hoje a gente vai contar essa história com todo o cuidado e o respeito que ela merece. Nesse episódio a gente vai viajar até os anos 70 para conhecer uma mulher que abriu o caminho para muita gente, mas pagou um preço altíssimo por isso. E aí, Melzita, a gente vai falar da Valdirene. Gente, a Valdirene nasceu em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, em 1945. Ela era filha de uma família muito pobre, religiosa e mega conservadora. Daí, o nome de registro dela era Valdir Nogueira, mas desde muito nova ela já sabia quem era. E assim, só um parênteses aqui, eu acho que, eu não vou dizer em todos os casos, porque enfim, tô longe de entender isso, nunca passei por isso, mas a maioria dos casos que a gente escuta, desde criança mesmo, que as pessoas se dão conta, né, que elas já sentem que não fazem parte de determinados grupos, que é diferente, que se sente diferente e tal. E você, desde criança, desde muito nova, penso eu, ter certeza disso, cara, não pode ser
uma coisa qualquer, sabe? Não pode ser uma coisa tão... Não é modinha. Não é um achismo, não é um mimimi, sabe? Tipo, é muito doido as pessoas pensarem coisas desse tipo, né? E aí, ela já falava com 9 anos de idade que ela já se reconhecia como uma menina. E é claro que isso nos anos 50 era tratado com muita violência. Que em muitos lugares, ainda hoje, né, em pleno 2025, é assim, imagina naquela época, nos anos 70. Ela apanhava dentro de casa, ela era hostilizada na escola, rejeitada pela família, então ela teve uma infância que só quem passou por isso sabe o quanto dói. É aquilo que a gente estava falando antes, né, a gente pode tentar imaginar essa dor, mas eu acho que só quem passa mesmo, porque é o dia a dia, né, Melzita? Não é, tipo, uma coisa ou outra, um acontecimento ou outro, é o dia a dia, e aí isso vai criando traumas, e a pessoa, enfim, imagina, já vai pra escola com medo, já volta pra casa com medo, enfim. E aí, na casa dela, os meninos dormiam em um quarto e as meninas em outro. E pra ela, o pai construiu um dormitório separado, onde antes era a despensa da casa. Daí a gente já consegue tirar que ela realmente não se encaixava naquele padrão, né? Dentro da própria casa dela, ela não teve acolhimento de ninguém. Com 16 anos, ela fugiu de casa. Ela começou a trabalhar como cabeleireira e como artista em casas noturnas do Rio. E foi nesse universo que ela adotou o nome que a marcaria pra sempre, que a gente falou aqui, Valdirene. E ela escolheu esse nome em homenagem à cantora Valdirene Caracciolo, que era uma cantora da Jovem Guarda, e ela fazia bastante sucesso na época. Guria, eu fiquei muito chocada, porque eu nunca tinha ouvido falar dessa cantora. Eu também não. Cresci com a minha mãe ouvindo Jovem Guarda. Achei bizarro, mas enfim. Você chegou a procurar? Procurei. Você ouviu alguma coisa, alguma música? Cara, assim, não, daí não, né? Daí não vamos... Eu confesso que eu acabei não procurando. Eu li nosso roteiro aqui e acabei não procurando. Eu pesquisei por ela. Mas eu também não conhecia. Eu pesquisei até pra ver e tal, mas não cheguei a ouvir música, não. Só sei que ela era realmente da Jovem Guarda e tem até um livro, né, sobre ela, alguma coisa assim. Sim. Nas pesquisas a gente encontrou um livro sobre. Um livro curtinho até. Queria deixar aqui essa observação. Sim, quem quiser ir atrás, observação inútil. Não é inútil, não. É legal a gente saber a fonte, o que inspira as pessoas, né? Sim. Tipo, por que ela escolheu Valdirene? Não foi necessariamente pelo nome que já tinha antes, né? Que foi batizado e tal. Que poderia até levar a pensar, mas não. Exatamente. Poderia até ter alguma coisa assim, de ficar próximo àquilo, né? Mas ter uma inspiração e provavelmente uma pessoa em que ela se espelhava de alguma forma, né? Sim, com certeza. E aí ela amava também o mundo do cinema. E aí ela acabou conhecendo a história de Coccinelle. Nada mais é do que Joaninha em francês. Então vamos falar Joaninha. A história da Joaninha. Com todo respeito, amamos Joaninhas da sorte. Verdade. Ela era dançarina de cabaré francesa que nasceu homem e foi operada em 1958. E aí que ela descobriu também que era possível realizar esse sonho que ela tinha, né? Momento da tua vida, assim, que tu vê que, meu Deus do céu, existe uma luz no fim do túnel. Sim, uma esperança. Existe uma possibilidade de ser feliz. Se sentir completa, pois é. Mas a nossa Valdirene podia não ter apoio, não ter um plano sobre como levar aquela vida, mas tinha uma coisa, que era coragem. Uma coragem que muita gente não teve. E me arrisco a dizer que muita gente não tem. E aqui a gente vai trazer mais uma mulher importante nessa história, que é a endocrinologista Dorina Epps, do Hospital das Clínicas de São Paulo. Ela é pioneira nos estudos de gênero no Brasil. É importante ver, né, que sempre tem alguém, as pessoas conseguem ir adiante, mas sempre tem alguém que dão esse incentivo, essa força, porque como a gente falou ali, né, uma coragem que muita gente não tem, porque imagina, ela não estava só lidando com aqueles monstros da cabeça dela, né, que era coisa de quem sou eu, preconceito, mas uma luta externa, né? Além da luta interna. Demais. Então, tu de repente tem uma pessoa ali do teu lado que entende essa questão, entende o que tá acontecendo contigo e te acolhe.
é muito fundamental, né? Não, e o que mais encaralha, Mel, é porque assim, a briga, a luta externa são com pessoas que não têm absolutamente nada a ver com a sua vida, sabe? E que as suas escolhas não a atingem de forma alguma. E assim, ainda assim você precisa lutar contra essas pragas, entendeu? E piora, né? Piora muito essa história. Sim. A gente já tá revoltado agora. Porque a gente já tá revoltado agora, mas vamos revoltar mais. Vamos. Então, em 1971, com 21 anos, a Valdirene decidiu que queria fazer a cirurgia de redesignação. Na época e por muito tempo, esse procedimento foi conhecido como mudança de sexo, mas é um termo bastante limitado e que caiu em desuso. O correto é redesignação sexual. E não era uma decisão leviana, como muita gente tentou pintar, assim, era uma necessidade de viver de acordo com quem ela era. Né? Imagina viver num corpo que tu não te reconhece. Sim. Tem gente aí que se incomoda porque tá acima do peso. Exatamente. Né? Agora imagina tu tá num corpo de um gênero que não combina com a tua mente. Você não encontra ligação, né? De nenhuma forma. Nem como você... Por mais empatia que se tenha, eu acho que é incrível a gente ter o mesmo sentimento, né? Sim, total. Inclusive, pra quem acha, né, mais uma vez, para essas pessoas que acham que, não sei o que, modinha, blá, 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 a Valdirene foi acompanhada durante 2 anos por uma equipe interdisciplinar do Hospital das Clínicas, que identificou mesmo ela, se é que isso, né, é possível, tipo, diagnosticou, sei lá como é que é o a gente termo, pode falar. né, como uma pessoa transexual, que é justamente quando o gênero com o qual a pessoa se identifica é diferente do sexo físico, ou seja, do sexo que ela nasceu. Então, não foi uma coisa impulsiva, não foi uma coisa que só ela decidiu. Existiram vários profissionais junto com ela que apoiaram essa decisão porque perceberam que era realmente essa a vontade. E é difícil também, né? Porque, assim, obviamente a gente contando, as coisas acontecem de uma forma rápida. Mas depois de quanto tempo ela conseguiu encontrar um profissional que atendesse, que escutasse o que ela realmente sentia e tudo mais, né? Porque, assim, são profissionais, mas antes são pessoas que às vezes é difícil separar, não sabem separar o preconceito, as próprias crenças, né, da profissão. Então, a gente nem sabe direito como é que foi essa caminhada, né? Teve uma parte que não tá aqui no roteiro, mas que eu li que primeiramente ela ia fazer essa cirurgia nos Estados Unidos, que lá já tinha acontecido. No Brasil, não. E aí, o médico, que é esse que a gente vai falar em seguida, o Roberto Farina, ouviu falar sobre isso, ele também já estudava, e aí ele se propôs a fazer essa cirurgia. Ele até deu numa entrevista, ele fala que ele chegou a treinar em cadáveres várias vezes para entender como fazer e tudo mais. Ele estudou isso até que ele se sentiu realmente seguro para fazer em uma pessoa viva, né? Sim, valendo de verdade, né? Ela fez no Brasil, mas por pouco, assim. No início, a ideia era que ela fizesse nos Estados Unidos mesmo. Então, ela foi para São Paulo e conseguiu ser operada no Hospital das Clínicas por uma equipe chefiada por esse médico, Roberto Farina, naquele momento um dos mais importantes cirurgiões plásticos do país. E a Ná leu um livro também de um paciente, né? Sim, que foi do Roberto Farina também. A Valdirene, né, pra gente aqui no Brasil, ela foi a primeira mulher trans. Eu li o livro sobre o primeiro homem trans do Brasil, que foi operado pelo Roberto Farina, né, como eu falei, foi em 1977, então foram poucos anos depois da Valdirene. E eu nem lembro como eu encontrei esse livro. Eu acho que foi nas minhas buscas mesmo de próximo livro pra ler, sabe? Apesar de eu já ter uma lista imensa. Daí eu encontrei esse, me interessei e comecei a ler, porque conta a história dele mesmo. Ele que fez a própria biografia, ele que escreveu. O nome dele é João Nery. E ele tem 2 livros. O primeiro livro que ele escreveu, que é a biografia dele, é Erro de Pessoa, João ou Joana. Foi em 1984 esse livro saiu. E aí, não vou saber o ano, mas depois ele escreveu o livro que eu li, que é o Viagem Solitária, Memórias de um Transsexual 30 anos depois. Que na verdade é a biografia dele também, só que daí ele conta com uma outra linguagem, de uma forma mais detalhada, e depois de algum tempo, né, com
com outras conclusões no sentido de sentimentos e tal. E é um livro bastante interessante. Eu senti muita honestidade, assim, nas declarações dele, Eu fiquei com sabe? muita vontade de ler. Quando É eu tava bem legal, é bem bacana. E uma coisa, é que já faz um tempo que eu li já esse livro, mas uma coisa que me marcou, Melzita, foi que tem um trecho que ele fala, porque ele é psicólogo, ele já faleceu, o João Nery. Ele era psicólogo, ele tem uma formação, graduação, se eu não me engano, ele tem pós também. E assim, quando ele mudou nos documentos dele, o nome passou para João Nery, ele perdeu tudo que ele tinha conquistado. E isso me marcou muito, porque assim, a gente, como nunca passou por isso, a gente não para pra pensar nesses detalhes, em aspas, enormes, sabe? Então, assim, acaba que você perde a sua profissão, você perde a sua vida mesmo, a sua vida anterior, no sentido assim, ele não pode mais exercer o que ele exercia antes, precisou buscar uma outra forma de viver, porque vivemos no mundo capitalista, né? Precisamos de dinheiro. E, enfim, precisou ir em busca de outras coisas. E aí, o que me fez pensar que, cara, você realmente não se identifica dentro daquele corpo pra você realmente precisar mudar a sua vida inteira, sabe? E como as pessoas não levam isso a sério? Como existem pessoas que não conseguem enxergar isso de uma forma humana? E se, sabe, se compadecer e ter empatia mesmo, porque, gente, é muito difícil, são várias lutas, não é só uma questão de mudança de nome simplesmente, tipo, tem muita coisa em questão. Sim, ninguém essa briga de graça, né? Exato, por nada. Eu acho que a gente comentou sobre essa história lá no episódio 12 de sobre diversidade e inclusão que a gente gravou com a Paulinha Morel, que participou até com gravações do nosso episódio mais recente. Sim. Mas acho que nós falamos essa história sobre isso, que eu lembro que em algum programa a gente falou sobre. Me marcou bastante. Eu acho que vale a leitura desse livro, se alguém se interessar. Ai, que massa. E aí, e nisso que tu falou né, da pessoa, tipo, a pessoa tem que estar realmente num lugar de muito sofrimento para tomar essa decisão. Por exemplo, a Valdirene chegou a dizer depois, abre aspas, minha vida antes da operação era um martírio insuportável por ter que carregar uma genitália que nunca me pertenceu. Depois da operação, fiquei livre para sempre dos órgãos execráveis que me infernizavam a vida, e senti-me tão aliviada que me pareceu ter criado asas novas para a vida. Fecha aspas. Então, gente... Uma libertação. A gente consegue sentir nessas palavras dela, sim, o tamanho do sofrimento que existia, sim, né? Tu tem uma coisa ali no teu corpo que não te pertence, que tu não... E então, como tem gente que é capaz de não querer isso, de não aceitar isso, porque é a felicidade da pessoa, é a vida da pessoa. Como é que alguém pode ser tão cruel a ponto de preferir que a pessoa viva uma vida infeliz? Eu também não entendo. Por coisas que a sociedade impõe e que grande merda. Por crenças de cada um, e a gente sabe que crença cada um tem a sua, é diferente de leis que todo mundo tem que cumprir. Crença, cada um exatamente pega o que quer, né? Sem encher o saco do outro. Quem os dera. Então, assim, a cirurgia tecnicamente foi um sucesso, mas o que veio depois foi um tsunami, e um tsunami arrasador. Agora vem agora vocês estão revoltados, agora vocês vão se revoltar. A imprensa caiu de pau em cima, né? Manchetes sensacionalistas pipocaram por todo o Brasil. A revista Veja chegou a publicar esse absurdo, abre aspas, homem vira mulher, o que a medicina é capaz de fazer, fecha aspas. E aí começou o espetáculo do horror. A sociedade definitivamente não estava preparada para lidar com uma pessoa trans. Hoje em dia a gente vê todos os absurdos que a gente vê. O Brasil segue sendo o país que mais mata transexual no mundo. Então imaginem isso em plena ditadura militar. Nossa. Que eles só buscavam um motivo, né? Aham. Se a sociedade não estava preparada para lidar com a pessoa, o que dirá com uma cirurgia dessa, né? E aí o sistema lavou as mãos. A própria USP, depois da repercussão negativa, proibiu que outras cirurgias fossem feitas. Então a Valdirene virou a cobaia. Para fazer esse roteiro, a gente leu uma reportagem da BBC Brasil,
publicada lá em 2018, que conta que em 1976, o Ministério Público de São Paulo descobriu que a cirurgia tinha sido feita e denunciou o médico por lesão corporal gravíssima, que na época tinha uma pena de 2 a 8 anos de prisão. Tipo, provavelmente o Ministério Público de São Paulo não tinha mais nada pra fazer de importante. Não tinha. É que é aquela coisa também, né? Cai na boca do povo, cai na mídia, eles se sentem na obrigação de fazer alguma coisa pra colocar panos quentes mesmo. Por mais absurda que seja a atitude tomada, né? E foi mesmo, E porque foi. a Valdirene foi considerada uma vítima pelo Ministério Público e os órgãos masculinos retirados na operação, prestem atenção porque é isso mesmo, foram tidos como bem físico tutelado pelo Estado, inalienável e irrenunciável, ou seja, a pessoa não tem o direito de se livrar daquilo porque aquilo não pertence a ela, pertence ao Estado. E aí o procurador que denunciava, não vou dizer o nome dele que não merece, escreveu no pedido de inquérito, né, ou seja, num documento oficial ali, abre aspas, o que consegue é a criação de eunucos estilizados, para melhor aprazimento de suas lastimáveis perversões sexuais, e também dos devassos que neles se satisfazem. Tais indivíduos, portanto, não são transformados em mulheres, e sim em verdadeiros monstros. Dá um nó na garganta falar isso, né? Uhum. Porque essa frase carregada de preconceito, de conservadorismo. E de ignorância. Completa. Meu Deus do céu. Não vou comentar. É difícil até comentar. Não vou me conter. E aí o médico Roberto Farina, isso aqui diz muito, essa parte diz muito sobre tudo isso. O médico Roberto Farina teve um apoio imenso da medicina internacional. Manifestações de vários países, da medicina de vários países, né? Que se manifestaram a favor, tipo, era uma revolução, digamos assim, da medicina brasileira. Mas, obviamente, que aqui no Brasil, em plena ditadura, o apoio foi praticamente zero. Ele teve o apoio só da equipe que participou dele, mesmo assim, de uma forma bem contida. Uhum. Então, o preconceito venceu, né? Em 6 de setembro de 78, o juiz, que novamente não vale a pena dizer o nome, porque é o tipo de pessoa que não tem que entrar pra história, condenou o médico a 2 anos de reclusão por lesão corporal de natureza gravíssima em Valdir Nogueira. E aí aqui é mais uma agressão, né? Trazendo o nome dela, né? Aquele nome com certeza, que ela nasceu, mas que hoje não é mais, ali já não era mais. que ela nunca se identificou, E aí, na sentença, ele ainda sugeriu que o paciente deveria ter sido submetido a tratamento psicanalítico de longa duração, como tentativa de cura, ou seja, aquilo que, infelizmente, a gente ainda vê hoje. Sim, como se fosse uma doença, né? Exatamente. E lembrando, ela passou por 2 anos de terapia multidisciplinar, com profissionais que atestaram que sim, ela era uma mulher no corpo de um homem, né? Pois é. E aí, depois da cirurgia, a vida da Valdirene não ficou mais fácil. Como a gente já reparou, né? Até aqui. Mas enfim, a gente Caso não tenha ficado claro. Caso não tenha ficado claro. E aí, pelo contrário, ela foi deixada de lado até pelos próprios médicos, que provavelmente não queriam mais estar vinculados àquilo que foi visto como um escândalo. Então, ela não teve acompanhamento. E a gente tá falando de uma cirurgia mega invasiva, que exige cuidados intensos. Não só físicos, né? Mas um acompanhamento psicológico e, enfim, tudo que a gente já sabe. Ela não teve esse suporte, ela não teve trabalho e ela também não teve o reconhecimento que ela merecia. Durante anos, ela foi tratada como uma aberração, uma curiosidade de laboratório. Abre aspas aqui. O primeiro homem brasileiro a virar mulher. Nem sequer reconheciam a identidade dela. Era como se ela não fosse uma pessoa, era uma manchete. E isso durou por muito, muito tempo. Então, assim, por um lado, eu acho que ela ficou feliz por uma realização pessoal, mas ela precisou encarar mais muita coisa, né? Mas precisou lutar por mais várias coisas que ela nem deveria, na verdade. Foram 2 guerras, né? Uma guerra que ela lutou antes da cirurgia e outra que ela lutou depois. Sim, se a gente vivesse numa sociedade decente. Mas enfim. E aí a Valdirene deu algumas entrevistas nos anos 80 e nos anos 90. Em uma delas ela desabafa. Abre aspas. Me usaram como cobaia, depois me jogaram fora. Então ela teve sentimentos bastante conturbados para lidar internamente. Que tristeza, né? Pois é. E vale lembrar que em vários outros lugares do mundo, isso que aconteceu com ela
seria uma grande notícia no sentido positivo. Sim, um avanço da medicina, né? Um cuidado nas questões de gênero. Então, em muitos lugares, inclusive teve, agora eu não lembro quem, mas teve uma pessoa de fora, um médico de fora, que disse que em nenhum outro lugar um médico seria preso por fazer o que o Roberto Farina fez. Então, Pois é. isso mostra o peso do conservadorismo que o Brasil vivia naquela época, né? Total. Vive ainda hoje, né, Melzita? Convenhamos. Era pior, né? É um moralismo. Mas que triste, né? A gente podia estar lá em cima como um destaque super positivo e a gente escolheu estar numa página sombria da história. Pois é. Fora, assim, a parte humana mesmo. Total! Porque por tudo que ela relatou, por tudo que outras pessoas que vivem essa mesma situação relatam enfim, de se sentirem presos e tal, não tem nada mais humano do que você ajudar uma pessoa a se libertar, né? A se sentir feliz. Exatamente, mas é que tem gente que não tá muito preocupada com a questão humana, né? Tá preocupada com a questão ideológica. E aí? Uhum. Mas e será que mudou alguma coisa de lá pra cá? Risos, não sei. Mudou, mas a gente sabe que, né? Não muito. Então, tanto a Val, esse apelido carinhoso que ela era chamada, quanto o médico Roberto Farina abriram portas, sim, para muitas das mudanças que aconteceram de lá para cá. E agora eu já não lembro se a gente falou ou não, mas ele acabou recorrendo daquela sentença e depois ele foi absolvido, né? Ele não chegou a ter que cumprir aquela pena, mas enfim. Então, em 1979, uma emenda a um projeto de lei abriu uma brecha para realizar esse tipo de cirurgia no Brasil. Ficou estabelecido que a retirada de órgãos não poderia ser motivo de punição quando fosse considerada necessária pelos médicos e com o consentimento do paciente. Claro, ele não falava especificamente nesse tipo de cirurgia, de redesignação, mas resguardava o profissional. Aí, em 1997, o Conselho Federal de Medicina autorizou a realização de cirurgias de redesignação sexual em caráter experimental. Então aqui já entrava, pelo que eu entendi, já entrava a cirurgia pontualmente, né? Já tava um nome aos bois, digamos assim. E a partir de 2008, essa cirurgia foi incluída no Sistema Único de Saúde. Entre 2010 e 2023, o SUS realizou 415 dessas intervenções, sendo 400 em mulheres trans e 15 em homens trans. Eu não achei um número tão alto, né? De 2010 a 2013, são 13 anos. Então, para ver assim, como é uma coisa que não é um negócio desenfreado, né? Para as pessoas entenderem que nós estamos falando realmente de uma questão pontual, de pessoas pontuais que querem só ser vistas e querem só ter uma vida que elas escolheram ter. Não, e lembrando também que é sempre depois de muitas terapias, muitas sessões para entender, para a pessoa se entender, para o profissional conseguir chegar se realmente é isso que a pessoa quer e tudo mais, né? Não é uma coisa tipo, eu acordei. Sim, não é de chegar no SUS, marcar a cirurgia. Às vezes parece que falta, e eu acho que falta um pouco de vontade também de entender como é que funciona. Sim, exato. E se o Dr. Farina se livrou lá das acusações e tal, foi beneficiado pela justiça, digamos assim, a Val não conseguiu autorização para fazer a alteração do nome oficialmente. E aí isso impediu ela de atuar na profissão que ela já tinha, porque ela se formou em contabilidade antes da cirurgia. E como é que ela ia trabalhar sendo mulher e assinando tecnicamente como homem? É aquilo do livro. Exatamente. Então ela não conseguiu trocar, e aí ela continuou sendo manicure, ela trabalhou como manicure o resto da vida, e isso inclusive fez com que ela nem tentasse tirar a carteira de motorista, de ver uma coisa super básica. Cara, por puro preconceito e ignorância, né? E aí só quando ela tinha 65 anos, em outubro de 2010, através de uma ação judicial, é que ela conseguiu a certidão de nascimento dela com o nome de Valdirene Nogueira. E hoje, ainda bem, não precisa mais de tudo isso. Desde 2020, a mudança do nome e do sexo é feita diretamente no cartório. Sim.
não precisa de autorização judicial, que faz com que seja até mais rápido, né? E também não precisa ter passado por uma cirurgia de redesignação ou terapia hormonal e nem apresentar pareceres ou laudos médicos. Gente, a Valdirene teve que passar por exames humilhantes no IML. Tadinha. Na década de 70, para provar que era mulher. Vamos poupar vocês dos detalhes do exame, mas eu posso dizer que é revoltante. Então eu quero deixar aqui, em nome do Incólicas, o agradecimento a todas as pessoas humanizadas. Sim, passos de formiga, né? Mas enfim. Que trabalharam para que isso não acontecesse mais, ou pelo menos diminuísse. Tivemos mudanças, ainda precisam de muitas, mas estamos na caminhada. E se hoje a gente fala sobre identidade de gênero, direitos trans, nome social, acesso à saúde, é porque alguém lá atrás abriu o caminho, né, Melzi? Alguém como a Valdirene, alguém como o João Nery e com certeza muitas outras pessoas. É verdade. E de outros grupos da sociedade fizeram e fazem muito para abrir os caminhos. Enfim, essas pessoas aí que têm uma coragem a mais, digamos. E aí a gente ficou triste porque a gente não encontrou nada sobre como ela tá hoje. A entrevista que ela deu pra BBC foi publicada em 2018, como a Melzinha falou antes. Então, assim, a gente não encontrou nada mais recente que isso. A gente não encontrou nada mais atual. E em 2023, a revista Galileu citou a Valdirene na reportagem Os Desafios de Pessoas Trans para ter acesso à saúde no Brasil, dizendo, abre aspas, Valdirene é uma mulher trans e foi assim com o verbo no presente mesmo. Então a gente deduziu que pelo menos até 2023 ela ainda estava viva. Depois disso a gente não sabe porque a gente realmente não encontrou nada. E ela merece ser lembrada, por isso que a gente está contando aqui no nosso primeiro Elas na História. Não como uma curiosidade médica, obviamente, mas como ela foi uma mulher, uma pioneira, uma sobrevivente que encarou muita coisa. E mesmo que a ala conservadora da história tenha tentado apagar, ela tá aí, a gente tá mostrando. Espero que vocês vão atrás também, se vocês se interessarem, enfim. Tem outras histórias que merecem essa visibilidade. E é isso, né, Melzita? E a gente vai encerrando por aqui o episódio com a Valdirene. Eu acho que é uma história bem forte e que vale a pena a gente, quem tiver interesse, ir atrás. E aí tem uma frase que ela fala que carrega um peso bem grande para os dias de hoje, que é, abre aspas, eu fui pioneira, segurei bandeira até para quem não me conhece. E é real, né? É o que a gente falou, abriu caminho para muitos outros acontecimentos. Sim. É verdade, agora a gente quer que todo mundo conheça. Deixa eu abrir um parênteses aqui rapidinho, porque, assim, a importância da gente falar sobre assuntos, né? Enfim, acho que quanto mais a gente fala, mais a gente consegue quebrar padrões e preconceitos e tudo mais. E eu acho que é importante também essa parte artística, no sentido, por exemplo, a Globo, que faz novelas e tal, tem um público enorme ainda hoje, por mais que existam os streamings e etc. Eu lembro que teve uma novela, não vou lembrar o nome, porque eu já não assistia tanta novela assim nessa época. E eu sei que eu via uma parte ou outra e eles abordaram esse tema de transexualidade. E era uma menina que ela não se enxergava como mulher, ela se sentia muito esquisita naquele corpo e ela queria fazer essa cirurgia também na novela, enfim, ela fez, mostrou algumas partes, eu não acompanhei, mas abordaram esse assunto, e isso é muito importante, né, quando consegue atingir, se a arte, se esse meio da novela, por exemplo, que é um exemplo bom de atingir, de chegar em muitas pessoas, falam de assuntos tão importantes, é um grande passo também. Sim. Para quebrar um pouco da ignorância que a gente tem desse conservadorismo, né? Fazer pensar. Para pelo menos dizer que existe, reconhecer que existe, né? Não vamos ficar jogando isso para baixo do tapete, não vamos ficar jogando essa realidade pra dentro do armário. Exato. Se fulano ou fulana aceitam ou não, bom, isso aí a fulana vai ter que trabalhar na cabeça dela, mas isso existe. Exatamente. E assim, falando muito honestamente, antes da novela, eu não conhecia. Eu não sabia que existiam pessoas trans. Um exemplo, ou talvez nunca
tivesse parado pra pensar, mas acredito que eu realmente não sabia. Não lembro, já faz bastante tempo isso. E é importante, porque assim, por mais que isso não esteja no seu núcleo, no seu convívio, por mais que você não conheça ninguém que passe por isso, cara, o mundo é gigante nesse sentido, sabe? Existem muitas formas de viver, existem muitas pessoas, existem muito tudo. Eu não quero achar que o seu mundinho é tudo, a gente não é nada, sabe? Então é importante falar sobre, e se consegue atingir tanta gente, por que não? Eu acho que a partir daí a gente consegue melhorar as coisas, né? Mas eu ainda acho que só cai a ficha de algumas pessoas quando elas vivem aquela situação. Tem gente que falta empatia. Às vezes eu olho para uma família extremamente conservadora e eu penso que o que faltava nessa família era ter um gay. Era ter uma pessoa negra. Porque às vezes as pessoas até se dizem empáticas, mas como ela não vive aquela realidade, ela não sabe como é que é. Ou ninguém que ela ama. Exato, né? Não sente, é como a gente falou aqui antes. A gente pode, por mais empatia que a gente tenha, a gente nunca vai conseguir sentir essa dor. Sim. Então, às vezes, eu acho que para algumas pessoas falta viver isso. E eu, como acredito em reencarnação, eu aposto que um dia isso vai acontecer. Sim. Porque daí tu percebe que não é mimimi, daí tu percebe que não é modinha, que não é pra chocar. Sim. Não, é a pessoa que tá mais do que todo mundo tá sofrendo por causa daquilo. Sim. Falta respeito, né, cara? Cada um... Ai, gente, eu não sei, eu não entendo esse povo que se incomoda com a vida alheia. Isso me irrita. Normalmente é mais fácil olhar pros problemas dos outros do que pros seus, né? Então... Fica a dica. Fica. Gente feliz não enche o saco, gente. Deixa o povo ser feliz. Chegamos ao fim desse episódio do Encólicas. Muito obrigada para quem nos acompanhou até aqui. Vão lá no nosso Instagram, @encólicas, e nos digam o que vocês acharam dessa história. Vocês já tinham ouvido falar da Valdirene Nogueira? O que vocês fazem para que as injustiças que ela sofreu não aconteçam mais? Contem lá pra gente, que a gente quer saber. E o Encólicas faz parte de uma rede de podcasts, então conheçam também o Press Starcast, a audiorevista do mundo para o mundo, o Geek Wars, que fala sobre o universo geek, e o Dibrano FC pra galera que curte futebol. E se vocês quiserem contribuir com esses podcasts também, podem fazer pelo apoia.se/PressStartcast, ou para quem tá fora do Brasil, pelo patreon.com/PressStartcast. Ou ainda, para quem não pode ou não quer ter uma contribuição fixa, mas quer proporcionar ali um ou outro cafezinho pra galera, pode fazer um pix pro PressStartcastOficial@gmail.com. Todas essas informações com os links estão lá nos nossos destaques no Instagram e no nosso site também. Então, seja qual for a tua ajuda, a gente agradece demais. E é isso, gente. Nos sigam no Insta, sigam também a nossa editora maravilhosa, Drica. Beijo, Drica. Uhul. Merece aplausos. Coloque aplausos pra nós, Drica. Lá no Drica Sanches Áudio. Drica com K, Sanches com Z. E é isso, Naka. Deixar teu recado. É isso, gente. Amei o nosso primeiro Elas na História do ano. No ano que tá quase acabando. Aquelas loucas. É isso, gente. Um beijo. Tava com saudade de fazer Elas na História. Né? E a gente tá com umas ideias bem bacanas pra Elas na História. Vocês vão... Acho que vão curtir aí. Esperamos que sim, né? Aproveitem pra compartilhar com quem vocês sabem que vão gostar dessa história aqui também. Tem que conhecer a Valdirene Nogueira. Então tá, é isso. Até a próxima. Beijo. Até, beijo. Você ouviu o podcast Encólicas? Saiba mais em encólicas.com.br.